Bom dia, estamos em Romanos 8, então vimos versículo 28 e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha o que está escrito em 2 Timóteo 1,9. Ele nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos séculos. Ou seja, então, esse propósito de Deus para nós é um propósito eterno. Nos foi dado antes dos séculos. Como isso aconteceu? Não sei. Ninguém sabe, porque ninguém entrou na mente de Deus, né? Então, dentro do coração de Deus, aqueles que Ele chamou pelo seu propósito eterno, esses o amam e Ele faz com que todas as coisas contribuam juntamente para o bem deles, seja tribulação, angústia, e tudo isso que ele vai falar daqui a pouco, no final do capítulo, naquela doxologia maravilhosa. Bom, o versículo 29 fala, o propósito de Deus, ele tem cinco passos, ou a gente poderia dizer que ele forma uma corrente de 5 elos. Lembra o símbolo vou fazer um desenho aqui, o símbolo da Olimpíadas. Então, podemos dizer que o propósito de Deus para nós tem 5 passos. Propósito que é revelado em Cristo e que nos foi mostrado. Não dá certo, né? Não fluiu lá, mas 5 passos, ok? Mas o escrito saiu ao contrário, obviamente. Perdoe-me. Então, o propósito tem 5 passos. E o primeiro passo está no versículo 29. O que fala lá o versículo 29? Vamos voltar para e ler. Porque os que dantes conheceu. Então, esse é o primeiro passo, o conhecimento prévio, ou a presciência, ou os que conheceu de antemão. Né? A mesma palavra que aparece em Atos 2, 22 e 23, que vou ler para vocês. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos. Determinado conselho poderia ser traduzido como um propósito determinado, né? E presciência, né? Determinado conselho e presciência. Presciência, ou ciência prévia, o conhecimento prévio, presciência, pré-conhecimento. Então, os que ele dantes conheceu, né? É a presciência. Em Atos 4, está escrito isso, versículo 27. Porque verdadeiramente, contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho
tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Esse é um assunto bem difícil, né, nas Escrituras, né? Mas o conselho de Deus está escrito aqui, Paulo, em Atos 4, Lucas registrando isso na pregação de Pedro, né? Que o conselho que tinha anteriormente determinado. Então, o propósito pré-determinado. Então, de novo, como Deus determina coisas na sua presciência, na sua infinitude, na sua capacidade de ver, enxergar e todas as coisas, ele determina coisas, né? Então, presciência é uma ordem pré-determinada, é uma pré-ordenação, né? Como Jesus foi morto, por isso que Jesus foi morto antes da fundação do mundo, né? Porque Apocalipse 13:8 diz isso: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, escrito no livro desde a fundação do mundo, porque o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, né? Ou em Romanos 11, que a gente vai ver daqui a uns dias, versículo 2 diz que Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Então Deus, ele conhece de antemão todas as coisas, porque, diz um teólogo famoso, esqueci o nome dele agora, Deus vive num eterno hoje. Isso não é chato, isso é divino. Deus conhece o passado, o presente, o futuro, ele sabe tudo, ele pode tudo e ele determina coisas. E ele as faz acontecer, como ele diz através do profeta Isaías: farei toda a minha vontade. E 1 Pedro 1:2 diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Nós somos eleitos segundo a presciência, o pré-conhecimento de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Ou 1 Pedro 1:19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Então, está muito claro, né? Esse conhecer de Deus, esse pré-conhecimento, quando ele diz que ele te conheceu, ele conheceu alguém, ou ele elegeu alguém segundo a sua presciência, significa que ele colocou o amor na vida daquela pessoa. Olha Amós 3:2. De todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Ou em Deuteronômio 7:7-8. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte, vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Ou Jeremias 31:3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ou como Jesus diz em Mateus 7:22-23, que muitos virão a ele naquele dia, em resumo, e vão dizer: Senhor, em teu nome nós fizemos isso, aquilo, expulsamos demônio, curamos enfermos. E o que Jesus vai dizer para eles? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas antes ele diz uma coisa: nunca vos conheci. Ou seja, Jesus está dizendo: eu nunca coloquei meu amor em vocês, eu nunca tive intenção ou especial, ou interesse especial por vocês.
não conheço vocês. Vocês praticam iniquidade. Então, o pré-conhecimento, a presciência de Deus, tem alguns que dizem assim, que vou ler o que diz um teólogo. Um certo teólogo falou assim: Deus sabia de antemão o que o homem faria em resposta à sua graça comum. Ele elegeu aqueles que previu que responderiam positivamente. Bom, essa afirmação é muito teólogo, né? O nome dele é Henry Thyssen. Porque, então, se Deus te elegeu ou te conheceu de antemão e sabia o que você ia fazer, que ia responder o evangelho dele, então a resposta sua ao evangelho é que determina a sua salvação, né? Compreende o que eu estou dizendo? Então, como é que a gente resolve essa equação? Não se resolve, porque tem coisas que pertencem a Deus, não conhecemos, não sabemos. Há coisas que pertencem ao Senhor, ele diz em Deuteronômio, as coisas ocultas. Então, a presciência, o pré-conhecimento, Jesus foi morto antes da eternidade, a gente não compreende essas coisas. Nossa mente é muito finita para captar a profundidade disso. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, para ninguém ficar com muita dúvida. O seguinte: se você foi salvo, você foi salvo pela graça sois salvos. E por meio da fé, né? E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, Jesus diz, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Então, Deus te levou o Filho, te deu o dom da fé. Aí você pode dizer, mas eu tive que aceitar Jesus, entre aspas, eu tive que me arrepender. Sim, o arrependimento é uma ordem de Deus. Atos 17, 30, 31. Agora ele ordena que todos os homens se arrependam, porque vai um dia que ele vai julgar o mundo, Paulo diz aos atenienses. E o arrependimento, nós já vimos no capítulo 4, você ignora que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Então, em resumo, a salvação é inteiramente de Deus, não é do homem. Como Deus faz isso? Não sei. Então, se você foi salvo por causa da graça de Deus. Não foi algo que você determinou. Não foi algo que você escolheu. Ele que te escolheu. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ele que nos escolheu. Eu que vos escolhi para que vocês vão e deem fruto. Agora, se o homem se perder, por que ele vai se perder? Por que ele vai ser lançado nas trevas exteriores? Por quê? Porque ele pecou. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Aí você pode dizer, puxa, mas Jesus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo. Então Deus, ele dá graça, ele libera a graça comum para todos. Né? O sol nasce sobre justos e injustos, mas a graça salvadora, ela cai em corações, Jesus falou, corações boa terra. Teve alguns na época de Jesus, que Jesus falou, eu falo por parábolas, para que ouvindo não ouçam, vendo não vejam. Para que, então, eu os cure. A profecia de Isaías é citada no Novo Testamento, acho que 3 ou 4 vezes essa profecia, porque o coração desse povo está endurecido. Né? Então, Jesus falava palavras em parábola e eles não compreendiam. Né? Em um certo sentido,
a palavra dele era uma pedra de tropeço para muitos, por isso eles não podiam compreender. É similar ao caso de Faraó. Se você ler atentamente Êxodo, Faraó, ele está se endurecendo quando Moisés vai e faz um milagre, outro e outro, e aí ele não deixa o povo ir, se endurece, mas aí tem um momento lá que o jogo vira, e que diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Né? Ou como está escrito em 2 Tessalonicenses, daqueles que vão crer na mentira porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, a salvação é um dom de Deus. O que o homem pode fazer? O homem pode se humilhar. O homem pode clamar pela misericórdia, como aquele homem tem misericórdia de mim, pecador. Né? Quem sabe se Deus não abre o seu coração misericordioso e perdoa os seus pecados. Então nós não sabemos, é por isso que não sabemos quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, quem Deus previu ou Deus teve presciência ou conheceu antes da eternidade, quem Deus não conheceu. Nosso papel é pregar o evangelho a todos, a tempo e fora de tempo, sem ficar imaginando coisas como os ultra-calvinistas falam, né? Se ele for destinado para salvação, então ele vai ser salvo. Se não for, não vai. Nós não temos esse poder, né? Agora, em Atos, tem aquele versículo que diz que creram todos aqueles que estavam destinados para a salvação. Então, salvação é um dom de Deus. Deus prevê, Deus executa no tempo dele. Isso aí. Então, esse é o primeiro passo, o primeiro elo da corrente, né? Da corrente do propósito de Deus, do propósito eterno de Deus. Daqui a pouco veremos o segundo.